Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. Agora sim, olha, você que estava aguardando, eis que chegou aqui um grande amigo, uma pessoa super especial que vai compartilhar conhecimento com você hoje. Estou falando dele, que é escritor, palestrante, especialista em desenvolvimento profissional e alta performance. Ele que é graduado em Administração de Empresas e Comércio Exterior pela Universidade Paulista. E também tem formação em pós-graduação em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, possui mais de 20 anos de experiência profissional em grandes empresas nacionais e multinacionais em cargos de liderança. Estou falando dele, que está sorrindo para a gente aqui, o nosso querido amigo Marcelo Simonato. Marcelo, seja muito bem-vindo a Show de Negócios. Muito bom dia, Hélio. Muito bom dia aos telespectadores, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia para compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido durante a minha trajetória profissional, acadêmica, através dos livros, palestras e daquilo que eu vivo na prática como executivo de empresas. Sensacional. Marcelo, obrigado pelo seu carinho e a sua disponibilidade de vir aqui a Show de Negócios. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o nosso querido Mauro Moraes, que esteve ontem aqui. O pessoal que não teve a oportunidade de acompanhar a entrevista do Mauro, acompanhe também, que vale a pena. E o Mauro Moraes e o nosso querido Marcelo Simonato, além desse currículo realmente invejável, são também os idealizadores do site Palestrantes do Brasil, que eu tive a oportunidade de conhecer também, sensacional, onde vocês, além do conhecimento que vocês compartilham com as pessoas, vocês também têm essa questão de criar network com outros palestrantes. Eu até mencionei para o Mauro também que essa ideia foi sensacional. Isso mostra a gentileza e a reciprocidade que vocês têm com as pessoas. Isso é muito bom, né? Porque a maioria, de repente, não, quero ver só o meu lado. Vocês não, vamos dividir, vamos somar com as pessoas e dividir conhecimento. E isso é algo sensacional. Quero já parabenizar você por essa proposta. E acho sensacional que mais pessoas como vocês surjam para que o segmento de eventos corporativos possam crescer cada vez mais. Muito obrigado. Inclusive, é bom salientar para quem está nos ouvindo aqui que a Palestrantes do Brasil, ela não é uma agência de palestrantes, ela não é uma assessoria de eventos, mas ela é uma plataforma de network entre profissionais que buscam compartilhar conhecimento. Essa foi a ideia, surgiu alguns anos atrás no meu coração, de estar junto com outros profissionais que, assim como eu, desejavam transmitir a outras pessoas aquilo que tinham vivido na prática ou na teoria. Surgiu através de um pequeno grupo de WhatsApp num primeiro momento, foi tomando corpo e hoje nós temos mais de 200 membros, site, redes sociais, eventos realizados, livros lançados, mas tudo começou com a ideia central de compartilhar, de unir pessoas com o mesmo propósito para ajudar outras pessoas, que é o princípio do networking. Sensacional, não? A ideia de vocês foi ótima. Eu fiquei muito feliz em vocês terem compartilhado esse conhecimento, essa informação. Marcelo, pelo que eu comentei aqui, poxa, você realmente tem um amplo conhecimento aqui, você é um cara multitarefas, né? Como eu já mencionei aqui, você é escritor, você é palestrante, você se desenvolveu na questão profissional, né, e a alta performance também. Mas como eu sempre faço com os nossos amigos, que eu falo aqui que não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente quer se conhecer. Eu acho que isso que é importante. Queria saber um pouco da sua vida, Marcelo. Como que foi assim a tua origem, como é que foi seus pais? Foram pessoas que desde muito cedo te incentivaram. De repente aí você tinha uma meta na sua vida e com o decorrer dos anos as coisas foram mudando. Conta um pouco do Marcelo. Esquece um pouquinho o Marcelo palestrante, executivo. O Marcelinho, que eu acho que os seus amigos te chamavam de pequeno. Como que foi sua vida, Marcelo? Muito bom você ter tocado nesse assunto e ter me dado a oportunidade de falar sobre isso, porque é muito fácil hoje, quando as pessoas olham para você como o grande executivo, o grande escritor, o palestrante, o cara que está nas redes sociais, TV, mídias, enfim. Mas todo mundo tem um começo, né? A gente vê aquele artista que ganha o Oscar, que vende X milhões de músicas, mas não sabe o que tem por trás daquilo, a dificuldade. É verdade. E sempre que eu tenho essa oportunidade, eu fico muito feliz em poder contar quem é o verdadeiro Marcelo.
O Marcelo é um rapaz que começou a trabalhar com 14 anos de idade. Filho de um mecânico com uma dona de casa. Então, não sou filhinho de papai, não nasci em berço esplêndido, tive que muito cedo começar a ralar, estudar à noite e trabalhar durante o dia, porque eu sabia que para chegar em algum lugar eu precisaria me dedicar bastante nos estudos. Por isso eu busquei a minha formação, busquei a graduação, a pós-graduação, o MBA no exterior. Sabia também que para trabalhar numa multinacional eu teria que estudar idiomas, então fui buscar capacitação. Hoje eu falo português, inglês e espanhol, arranho um pouquinho de italiano e alemão, né? Mas o estudo, o desenvolvimento sempre esteve no cerne da minha carreira. Aos 19 anos, eu enfrentei talvez a maior adversidade da minha vida. Meus pais se divorciaram e a minha namorada engravidou. Eita. Com diferença de 1 mês. Eu me lembro até hoje de conversando com meu pai. Pai, a Lídia está grávida, minha namorada na época. Você falou, e agora? E ele olhou para mim e falou assim, você é um trouxa. Sério? Eu falei, como assim, pai? Aí ele, se vira, eu tô indo embora de casa. Ô pai, eu quero um apoio, né? Eu preciso de um apoio, eu preciso de uma orientação. E o que ele me deu foi um sacolejão. Se vira, moleque. Tô indo embora de casa. Isso foi realmente um revés muito grande na minha vida, mas ao mesmo tempo, aquilo que muitas vezes, e aí trazendo para o nosso dia de hoje, a crise que nós estamos vivendo, a pandemia, é um grande puxão de orelha que a vida nos dá muitas vezes. Onde diz, sai do lugar que você está, se mexe, faz algo diferente. E eu acho que ali é uma virada de página na minha vida do menino, do adolescente que está se tornando homem, para de fato me tornar homem, assumir uma família, né? Chegar para o meu atual sogro, que na época era o pai da minha namorada, para conversar com ele, sendo um pastor, imagina. Eita, nós. Aí o A negócio... situação só vai complicando, mas aquilo que era para ser ruim se torna bom, porque eu tive total apoio do meu sogro, da minha sogra, que apoiaram não só a mim, mas a minha mãe, que ficou divorciada com um irmão menor. Então, nós fomos muito acolhidos pela família da minha esposa. Hoje nós somos casados há 24 anos, eu tenho 43 anos. Temos essa filha, fruto dessa gravidez precoce, com 23 anos, uma dentista já formada, já atuante na área dela, que ela escolheu de profissão, e um outro filho com 19 anos, que ainda está na universidade. Essa é minha família, esse é o meu sucesso de vida, ter formado e constituído uma família com valores muito sólidos. Quantos anos você tinha? 19 anos quando ela engravidou. 19 anos. Nós sabemos de uma coisa, a grande maioria, né, dos jovens, hoje em dia, numa situação como a sua, por exemplo, não ia pensar no futuro, ia pensar, vou pegar o primeiro emprego que eu encontrar, vou parar de estudar para poder ter mais tempo, de repente, aí para poder ganhar um pouco mais, porque aí vem toda a responsabilidade, pagar aluguel, manter uma casa, manter a esposa, manter um filho. Quer dizer, e você nesse período, como é que ficou a tua cabeça? Teve alguém que chegou para você e te falou, Marcelo, tenha a cabeça fria, não desista dos seus sonhos. Teve alguém que te deu esse amparo? Ou você mesmo teve que buscar em você alguma coisa interna para te motivar a continuar? Como que foi esse período? Eu diria que pelo menos os 3 primeiros anos foram muito, muito difíceis. De realmente ter que trabalhar em mais de um emprego. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, ainda ministrava algumas aulas particulares de inglês. Minha esposa vendia salgados, bolos também para ajudar na renda. Foi bastante difícil esse começo, mas eu sabia aonde eu queria chegar. Eu tinha um projeto, uma ambição, um sonho de fazer uma carreira executiva. Eu sabia onde eu estava e onde eu queria chegar. O que me faltava, o passo a passo, como chegar. E eu fui buscar esse conhecimento. O que eu precisaria estudar? Quem eu precisaria me conectar? Quais pessoas poderiam me ajudar? E nesse meio do caminho, sem dúvida, se eu citar uma única pessoa aqui, eu estaria sendo injusto, mas alguns profissionais, algumas pessoas foram esses mentores, esses exemplos que me ajudaram na minha trajetória. As escolhas também por mudança de emprego nos momentos em que eu achei que faziam sentido. Eu saí de São Paulo, fui trabalhar em Curitiba, num momento muito importante de uma das empresas por onde eu passei. Voltei para o interior de São Paulo anos mais tarde, também num outro momento muito interessante da minha carreira. Fui para uma outra empresa na sequência para ser responsável pela América Latina. Então fui galgando e crescendo passo a passo e aos 37 anos, antes do que eu imaginava, cheguei ao cargo de diretor de uma empresa. Que era realmente o seu sonho.
Era a tua meta. A minha meta era me tornar executivo até os 40 anos. Sabe aquela meta de jovem? Sim. Que você dá uma data, e acho que é importante, inclusive, você dar uma data para te forçar a correr atrás daquilo, né? Mas eu consegui antes. E por que eu consegui antes? Ah, Marcelo, foi sorte. Sorte é preparo mais oportunidade. Então as oportunidades surgiram e eu estava preparado. Então você pode chamar de sorte. Então, fazendo uma retrospectiva, aquele garoto de 19 anos que estava lá com os pais, juntos em todos os momentos, resolveram se separar, passado um período curto, vai ser papai. Aí, como você colocou, você tomou o baque, não foi tão fácil assim. Que às vezes parece que a gente dando esse resumo... Hoje é fácil. Você fala, não, é tranquilo. Foi realmente uma situação difícil. Passado esse período, você, felizmente, não saiu da escola, permaneceu. Você conseguiu manter as duas coisas, tanto o seu trabalho quanto a escola. Faculdade. Como que foi, pensando hoje, você com 43 anos, do rapaz de 19 para esse de 43, olhar um pouco para trás, ver toda essa dificuldade, essa luta. Isso te auxiliou, Marcelo, para você se tornar também um multiplicador de conhecimento? Tipo assim, aquilo que eu passei, a luta que eu enfrentei, eu preciso compartilhar com mais pessoas para que outras pessoas, de repente, não sofram o que eu sofri? Isso foi uma coisa que motivou você a se tornar um palestrante hoje, um mentor para ajudar pessoas? Boa parte disso que a gente está conversando aqui é conteúdo dentro deste livro Pilares do Sucesso Profissional. Não sei o que teria sido de mim se essas coisas não tivessem acontecido. Mas eu sei o que aconteceu com outros colegas e amigos dessa época de juventude. No mesmo ano em que eu e minha atual esposa, na época namorada, engravidamos, outros 5 amigos também engravidaram precocemente as namoradas. Meu Deus do céu. Apenas eu e minha esposa continuamos juntos. Ou seja, não é algo fácil para um jovem, de fato, manter um relacionamento, perdurar. O casamento em si já é um grande desafio para quem casa com tudo planejado. Imagina um jovem, um casal jovem, sem nenhum preparo, sem dinheiro, sem recursos, mas aí também, e respeitando todas as religiões, eu acho que tem um propósito de Deus por detrás de todas as coisas. A família da minha esposa sendo uma família evangélica que nos amparou, que nos abraçou, isso tem um papel fundamental, né? E a própria criação, independente do divórcio dos meus pais, o que meus pais, ambos, me ensinaram até então foram valores, princípios muito fortes, né? Eu tenho um pai que é extremamente trabalhador, extremamente esforçado, uma mãe que é extremamente organizada. Então hoje, quando você começou a me apresentar, né, o Marcelo é isso, o Marcelo é aquilo, tem muita gente que fala assim, Marcelo, eu não sei como você faz tudo o que você faz. E aí eu brinco e falo assim, a culpa é da minha mãe. Porque a minha mãe era aquela que fazia eu arrumar o lençol, que fazia o sapato ficar retinho um com o outro. Então eu fui aprendendo a ser organizado na vida. Eu tenho tudo agendado, tudo planejado. E quem é assim consegue produzir mais, porque otimiza o seu tempo, a sua hora. Eu estou aqui com você hoje, mas eu já sei as outras coisas que eu tenho para fazer ao longo da tarde. Até os meus finais de semana são planejados. Nossa, você não tem tempo livre? Tenho. O tempo livre é planejado. Eu sei quando eu tenho um tempo livre para não fazer nada. E é assim que eu me organizo. Qual a grande lição que o teu pai te ensinou? Do meu pai eu levo a questão do otimismo. Meu pai sempre foi um cara, e até hoje, meu pai ainda continua na ativa, trabalhando, extremamente trabalhador, muito dedicado a todas as empresas pelas quais ele passou. E ele sempre me dizia, Marcelo, o mundo pode estar caindo lá fora, você pode estar cheio de problema, mas nunca transpareça isso. Sempre tenha a cabeça em ordem, pensamento positivo, não se envolva com drogas, com pessoas que vão te levar para baixo. Siga firme o seu propósito. Acho que essa é a grande lição que eu lembro do meu pai. E a mamãe? A mamãe, a mulher valorosa, dedicada à família. Acho que por isso também eu encontrei numa esposa qualidades, atributos muito próximos do que eu tinha na minha mãe, né? De uma mulher confiável, batalhadora, dedicada ao marido e aos filhos, independente de não ter dado certo a relação entre eles, e não vou buscar aqui culpados, porque em todo relacionamento existe um casal, né? Duas pessoas, mas... Duas pessoas, duas histórias. Exatamente, mas eu vejo minha mãe assim como um grande exemplo
de mulher dedicada à família. E eu trago isso para mim hoje, seja valorizando a minha esposa, como eu, como pai, como líder do lar, também assim, os princípios de valorizar a família, dos mínimos detalhes, daquela refeição, aquele café da manhã, aquele jantar, aquela roda de conversa com os filhos. E hoje eu tenho 2 filhos adultos que são uma bênção, maravilhosos, nunca me deram nenhum problema e certamente terão um futuro brilhante aí pela frente. Sensacional. E me diz uma coisa, você, graças a Deus, venceu na vida, com esforço, com determinação. Você podia estar muito bem, tranquilo, sossegado como executivo, cuidando, sendo CEO de uma empresa. O que te fez falar, cara, eu preciso fazer mais que isso? Eu preciso ajudar pessoas. Quando surgiu isso aí em você? Hélio, a gente não combinou isso, mas as suas perguntas estão sendo perfeitas para dar conexão com coisas que estão no meu coração e que o ouvinte é muito interessante que ele possa conhecer. Lembra que eu falei que eu tinha o desejo de chegar a um cargo executivo, ser diretor de uma grande empresa até os 40 anos de idade? Cheguei aos 37. E eu costumo contar isso nas minhas palestras, especialmente para jovens, e tenho certeza que tem muitos jovens nos escutando, que é importante você ter um sonho, um projeto, uma ambição, um desejo, traçar um plano para chegar até lá, porque senão o sonho fica sendo só sonho. E eu fiz isso, né? Tive o sonho, a ambição, me planejei e cheguei. E cheguei antes do prazo. Qual foi o problema de ter chegado à diretoria de uma empresa aos 37 anos? É como aquele cara que planeja subir o Monte Everest. Ninguém acorda num domingo de manhã e fala assim, nossa, hoje o dia está gostoso, né? Eu acho que eu vou dar um pulinho lá no Everest. Não é assim. É verdade. Existe um planejamento físico, mental, financeiro, por que não dizer espiritual? Talvez o cara comece aqui no Pico do Jaraguá, Morro da Bandeira, Aconcagua, e ele vai indo, né? E em algum momento talvez ele esteja capacitado para subir o Everest. Eu traço esse paralelo com a carreira profissional de alguém. Então me preparei, fui subindo degrau por degrau e um belo dia estou lá em cima do Everest. Cheguei à posição de diretor. O que acontece, Hélio, quando alguém sobe o Monte Everest? Eu nunca estive no Everest, já estive em 2 vulcões, foi o mais alto que eu fui e a paisagem é fantástica, mas o Everest deve ser uma coisa sensacional. Mas pelo que a gente vê nas reportagens e nos filmes, as pessoas quando sobem lá, elas ficam extasiadas, comemoram, celebram. Antigamente tiravam uma bandeira do bolso, faziam aquela selfie ou faziam uma gravação. Mãe, consegui! Enfim, aquele ato importante. Mas na sequência, depois de poucos minutos, ela tinha que descer rapidamente dali. Porque se ela ficasse ali, ela ia morrer por uma avalanche, por conta do ar rarefeito, pelo frio. Enfim, então é muito perigoso você se manter nesse topo. Com a carreira pode acontecer a mesma coisa. Quando eu cheguei aos 37 anos ao cargo de diretor, a vibração, a alegria, mãe, consegui, esposa, consegui, durou 15 minutos. Depois eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, tá, mas e agora? O que eu faço da vida? Qual que é o próximo step, o próximo degrau? Se eu cheguei com 37 anos aonde eu queria, é essa empresa, é esse cargo, é essa atividade para o resto da minha vida? Eu tenho que trabalhar mais 20, 30 anos? Tem muita lenha para queimar, como diz no popular. Com certeza. O que eu vou fazer daqui por diante? Me faltou um propósito, um novo propósito. Eu fiquei, Hélio, quase 1 ano com a minha cabeça trabalhando, me dedicando, obviamente, ao trabalho, mas a minha cabeça pensando, o que eu vou fazer? Aonde que eu vou colocar toda essa experiência dos 14 anos até agora? Né? Eu vou buscar ser empresário? Eu vou montar uma loja de café, uma padaria, uma pizzaria? O que vai ser do Marcelo daqui por diante? E foi aí que as palestras e treinamentos e livros entraram na minha vida. Eu estava com a minha esposa num treinamento, e na verdade numa palestra, assistindo uma outra pessoa, e eu estava ali por conta do conteúdo, não estava ali por nenhum planejamento, nada. E vendo aquele palestrante ministrar aquela palestra, muito bem feita por sinal, e aqui eu faço o registro a ele, convido inclusive para que você possa o chamar também para estar aqui com você em algum momento, Mário Simões. Claro, vai ser um prazer. Ele estava ali ministrando uma palestra, eis que a minha esposa, e vou fazer o registro aqui também dela, Lídia, meu amor, me deu um cutucão. Marcelo,
sabe que eu vejo você fazendo isso aí? Isso foi que ano, você lembra? Hélio, isso vai completar, eu estou com 43, 38, 5 anos atrás. Ela me deu esse cutucão, eu vejo você fazendo isso aí. E eu costumo brincar dizendo que parece que uma cortina se abriu. Os meus olhos se desvendaram. E eu falei, pode ser. Bom, para encurtar essa conversa e os nossos telespectadores entenderem a história, no final desse evento, eu fui procurar esse palestrante para conhecê-lo, comprar um livro dele, me apresentar e perguntar para ele o que precisava para ser um palestrante. O que a gente tinha que estudar, como é que era essa história, esse mundo. Porque até então, eu só tinha ministrado alguns treinamentos ou apresentado reuniões de resultado na minha empresa, mas não como um palestrante profissional. Esse profissional, Mário Simões, me pegou pela mão, se tornou meu mentor, um dos meus melhores amigos, e de lá para cá a gente vem junto numa caminhada. Então eu posso hoje aqui, e sempre que eu posso eu faço isso, um voto de gratidão a Mário Simões e tantos outros que já passaram pela minha vida, como o Mauro Moraes, um grande amigo, que me ajudaram a entender que paralelamente a essa minha carreira de executivo, que continuo, né, trabalhando numa grande multinacional, me dedicando, amando o que eu faço na empresa, mas que eu também poderia, paralelamente, ajudar outros profissionais, outras empresas, jovens, a também trilhar um caminho de sucesso na carreira que cada um deles deseja. Como? Sendo um mentor, sendo um escritor, sendo um palestrante, um treinador. Eu estou no mercado do conhecimento, do compartilhar um pouco daquilo que eu vivi, que eu vivo hoje na prática. Continuo estudando, sou um apaixonado pelos estudos. Eu costumo dizer que não existe aposentadoria para o aprendizado, então sou um eterno discípulo, aprendiz, porque só pode ser mestre aquele que está disposto a ser discípulo antes. Sensacional. Inclusive, pode convidá-lo, viu? Por favor, passa o contato para a gente aqui. Quero entrevistá-lo também para conhecer um pouco do trabalho desse grande palestrante. Ó, deixa eu aproveitar aqui, gente, destacar esse livro muito legal, que é o Liderando Juntos. Você e o Mauro, né? Foram os responsáveis por esse livro aqui, pelo conceito? Ou partiu de você essa ideia? Eu sou o coordenador do livro. Eu sou contratado da editora Literary Books. O livro Pilares do Sucesso Profissional é o meu livro solo. Eu tenho outros livros lançados também. Hoje a gente está falando só desses dois aqui, mas já existem outros livros. O Poder do Óbvio, Segredos de Alto Impacto. Está agora no forno o Líder de A a Z. Mas esse livro especificamente, Liderando Juntos, foi originado por mim. Coordenei o livro, também fui coautor do livro em um dos capítulos e convidei outros colegas, sejam palestrantes, professores, especialistas em liderança, para participar do livro. Inclusive, Mário Simões escreve o prefácio desse livro. Sim. E Mauro Moraes e Amad Bukhari e tantos outros amigos são alguns dos coautores que escrevem também um capítulo do livro. Não, sensacional, gente. Eu preciso abordar aqui mais uma vez, porque estava folheando aqui. Bem, eu sou um leitor voraz, não adianta. Eu já estou um pouco mais tranquilo. Antigamente era a média de 2 livros por semana, né? E hoje está um pouquinho mais. A idade foi chegando, a visão foi atrapalhando um pouco. A gente vai reduzindo um pouco a velocidade. Mas quero destacar aqui nesse livro, o capítulo 22, é onde está o Marcelo. E o tema aqui que você aborda é o liderando na diversidade. Juntos somos mais fortes. Ele diz aqui, liderar um time diversificado é um grande desafio para os líderes atuais, numa era em que tudo se transforma com muita volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Você chama de VUCA, né? Mundo VUCA. É necessário que os líderes e empresas adotem novas abordagens, pensamentos e comportamentos. Neste capítulo você verá os benefícios em ter um time diversificado e os resultados que pode obter a partir da inclusão social. Então você que quer saber um pouco mais também pode conhecer esse livro. São 35 autores, né, o Marcelo? Exatamente. Muito legal. Conteúdo totalmente voltado para a liderança, com vários temas teóricos, científicos e também na prática. Esse capítulo que eu abordo sobre a diversidade, ele tem um teor científico, que são pesquisas realizadas das empresas que adotaram a diversidade na sua organização. Equipes multidisciplinares, diferenças de gerações, diferenças de gêneros, diferenças
de credos, raças, cores, tudo isso colocado junto traz um grande desafio para a liderança, sem dúvida, mas também traz resultados acima da média, porque na diversidade ocorre a criação, a imaginação. Então, nós precisamos, exatamente no momento como nós estamos vivendo agora, pensar fora da caixa, pensar fora da curva, né? E quando você junta pessoas que têm pensamentos diferentes, isso é aquele famoso brainstorming, temporal de ideias. Então, é muito bom você trabalhar com pessoas. Hoje, na minha equipe, eu tenho colaboradores que são baby boomers, tenho geração X, Y, milênios, tenho mulheres, tenho homens, tenho portadores de necessidade especial, tenho brancos, tenho negros. Não tem nenhum problema, porque juntos nós somos mais fortes. Sem dúvida alguma. Marcelo, o ponto principal hoje no seu trabalho é a mentoria, digamos assim, dentro do foco geral. Eu sei que você aborda vários assuntos, mas você auxilia pessoas a se tornarem mentores também. Como eu disse, eu me denomino como um executivo, porque trabalho oficialmente, um escritor, já com alguns livros lançados, inclusive o Pilares do Sucesso Profissional, que já se tornou best-seller e está sendo traduzido para outros idiomas para sair do país, e palestrante. Então, executivo, escritor e palestrante. Porém, como sou focado na área de liderança e gestão de pessoas, e tenho formação em coach, em mentoring, sou conselheiro consultivo, muitas empresas, empresários acabam também me contratando e pedindo ajuda para que eu possa ser mentor da empresa, mentor de um novo presidente, ajudar na sucessão de pais para filhos, ajudar no processo de maturação de potenciais novos líderes, uma reciclagem dos líderes atuais. Então, eu eventualmente faço trabalhos individuais com uma ou outra pessoa, mas normalmente as empresas me contratam para ajudá-las pensando em grupo. Sensacional. Quero abordar agora, já mencionei aqui desse livro muito legal, vou te mostrar mais uma vez para o pessoal aqui, está acompanhando a gente pelas redes sociais, o Liderando Juntos, onde tem esses 35 colaboradores falando especificamente sobre liderança. Agora, o outro livro que eu quero abordar aqui com o Marcelo agora é esse aqui, justamente Os Pilares do Sucesso Profissional. E eu queria que você falasse um pouco desse livro mais detalhadamente, como você já deu spoiler pra gente, já está sendo traduzido já, mas conta um pouquinho, como é que surgiu a ideia desse livro? Inclusive, parabéns aqui pela arte, viu? Muito bonito aqui essas colunas aqui na capa. Muito bem, material. Bem, eu que sou leitor voraz, a gente fica louco, material de primeira, muito legal. Parabéns, viu? Parabéns a toda a equipe da Editora Literária, nossos parceiros aí, que criaram essa capa realmente muito bonita. O que acontece? Uma das minhas indagações ao longo da minha carreira era a seguinte: por que alguns alunos, desde o ensino médio, faculdade, pós-graduação, MBA, por onde eu passei, alguns colegas de trabalho que eram brilhantes, que tinham mais diplomas do que eu, que tinham talvez mais conteúdo técnico do que eu, sabiam mais do que eu sobre determinados assuntos, por que muitos deles ficaram no meio do caminho? E por que o Marcelo, lá o filho do mecânico, o cara que começou com 14 anos, foi mais longe? Isso era um questionamento que eu fazia a mim mesmo. Pô, Marcelo, será que é sorte mesmo? O que você fez de diferente? E eu fui atrás de pesquisar e entender quais atributos, o que eu fiz na minha carreira que deu certo e que muitos colegas não fizeram e por isso ficaram no meio do caminho. Foi aí que eu cheguei ao conceito dos pilares do sucesso profissional. Na verdade, quando você pensa em pilar, e eu pelo menos penso assim, eu comparo os pilares como a construção de uma casa. Você não tem como colocar um telhado se você não tiver os pilares, não tiver as paredes e principalmente não tiver uma boa base, o que a gente chama na construção de alicerce. Sim. Então, o conceito do livro Pilares do Sucesso Profissional, que também é treinamento, depois quem quiser acompanhar nas minhas redes sociais e no meu site marcelosimonato.com, você vai encontrar lá o livro, o curso online, a palestra disponível sobre esse livro. Você começa com uma base, com um alicerce. O que é a base? Senão o conhecimento. Hélio, você quer ser um médico. Não dá para ser um médico se você não estudar medicina. Você quer ser um advogado. Não dá para ser advogado sem estudar direito.
né? Muitas pessoas hoje estão se questionando se é importante mesmo fazer uma graduação, ir para uma universidade. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque tenho muitos colegas que trabalham em universidades, muitas empresas contratantes que são universidades, e eu acho que é muito importante ainda a universidade. Tem pontos que eu acho que a escola, o ensino como um todo no Brasil precisa evoluir muito ainda, mas eu acho importante sim o estudo acadêmico. Agora, o que é importante dizer é o seguinte: só um diploma de universidade, só um diploma de pós-graduação, de MBA, ter um idioma, não basta. Isso é o básico, é a base, é fundamental, tem que ter. Mas não é isso que vai fazer você ter sucesso, porque se fosse, muitos amigos meus, colegas ao longo dos últimos 25 anos teriam chegado mais longe do que eu, e não chegaram. Fazendo um parênteses aqui, eu participei da primeira seletiva do programa Aprendiz, do Roberto Justus, há 15 anos atrás. Haviam 200 jovens melhores do que eu tecnicamente, curricularmente, mas eles não foram aprovados nas seletivas. E eu cheguei entre os 40 finalistas de um grupo de mais de 15 mil candidatos, não pelos atributos técnicos, pela base, mas pelos pilares que estão nesse livro. Eu conto um pouquinho dessa história no livro também. Sensacional. Olha, eu peguei aqui me chamou a atenção o capítulo 11. Eu achei legal essa frase: os culpados sem culpa. O que é isso? Eu não vou, eu vou deixar aquele gostinho de quero mais no leitor. Por isso que eu já fui por isso que eu já fui no capítulo 11. Vocês viram que eu dei uma enrolada aqui, mas não contei quais são os pilares, né? Você pode achar o livro no meu site, nas redes sociais ou nas melhores livrarias do país, está lá disponível. Mas essa frase que você usou, os culpados sem culpa, tem a ver com um dos pilares, que é o pilar da inteligência emocional. Quantas pessoas nós conhecemos que são contratadas pelo currículo e são demitidas das empresas por seus comportamentos? Muitas, se não a maioria. Cara, mas você é brilhante, você tem um currículo, você sabe fazer, mas não sabe se relacionar, não tem autocontrole, não tem poder de automotivação, não sabe trabalhar em equipe. Então, muitas dificuldades. E um dos problemas que está por trás desses comportamentos é algo que vem do passado, que a programação neurolinguística nos fala, que tem a ver com os sabotadores da mente. Os sabotadores da mente são verdades, entre aspas, que são colocadas dentro do nosso subconsciente na nossa primeira infância. E eu te pergunto, talvez nem todos, devido à criação de cada um, mas a maioria das pessoas, ali por volta de quando nasce até os 6 anos de idade, 8 anos de idade, são criados pelos pais, pelos avós, pelos tios, por algum criador, seja pai, mãe, por alguém. Esses são os pais culpados sem culpa. Por quê? O pai querendo fazer, o pai ou a mãe, o criador, querendo fazer algo para ajudar o filho, para ensinar o filho, implanta sem querer, ele é culpado, mas sem querer, uma verdade ou uma falsa verdade na mente daquela criança que não tem maturidade suficiente para entender isso. E aquela verdade fica impregnada no subconsciente, que leva até a fase adulta e nos traz problemas profissionais na nossa vida pessoal até o dia de hoje. Vou dar 2 exemplos básicos. Uma mãe que toda vez falava para o filho: vai lavar sua mão porque você estava mexendo com o dinheiro é sujo. A frase está certa. Se a criança estava com uma moeda na mão, uma nota de R$1, qualquer coisa do tipo, aquela nota passa na mão de tanta gente, deve ter ali, né, bactérias, micróbios. Vai lavar a mão, estava mexendo com o dinheiro. A frase está certa, mas a criança não entende assim. O subconsciente da criança grava de que dinheiro é uma coisa ruim, dinheiro é sujo. Logo, essa criança na fase adulta, toda vez que receber dinheiro, rapidamente vai tentar se livrar do dinheiro. São as pessoas que gastam demais, são as pessoas que não conseguem poupar, porque ela nem sabe disso racionalmente, mas no subconsciente diz para ela que não é bom ter dinheiro, porque a mãe falava que dinheiro era uma coisa suja. Meninas que escutavam da mãe, da avó, da tia: homem nenhum presta, não confia nunca em homem, vão ter problemas com relacionamentos,
não vão conseguir se relacionar com o homem, ter um casamento, uma relação duradoura, porque vão sempre desconfiar. O cara pode ser um santo, mas ela sempre vai ter um pé atrás, porque ela recebeu uma informação que está incutida no cérebro de quem criou ela na infância. Por isso os pais são os culpados sem culpa. Fizeram, não para o nosso mal, mas fizeram coisas que estão aí na nossa mente. Como é que você resolve isso? Programação neurolinguística. Descubra o que está te travando a mente e reprograme o seu cérebro. Coloque uma nova verdade naquela informação que lá atrás você não tinha maturidade para entender. Bem, esse é apenas um dos pilares, né? Um dos pontos de um dos pilares. Quantos pilares você acredita que exista hoje? A base, que eu já falei do conhecimento, da formação, e você sobe com 4 pilares. Os sabotadores estão dentro do pilar da inteligência emocional, mas que subdivide em vários outros aspectos. Então, apesar de serem só 4 pilares, dentro de cada um deles, você tem uma série de outros atributos necessários. Tem uma série de ramificações aí. Exato. Então, para você entender melhor. Gente, ó, muito legal. Estou olhando aqui, tô dando uma folhada. Isso aqui eu acho que essa semana já mato já. Por exemplo, pilar do networking. Estou dando mais um spoiler aí. Opa, não passa tudo não, calma. A importância do networking. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Eu estou aqui hoje, nessa rádio, conversando com o Hélio porque alguém me apresentou para o Hélio. Senão, dificilmente eu saberia quem é o Hélio dificilmente saberia quem eu sou. Durante a programação aqui, eu citei o nome de uma pessoa, Mário Simões, que nem sonha que eu estou aqui com o Hélio. E que agora o Hélio conhece e que através de mim, de uma conexão, vai também poder conversar com ele. Isso é networking. Nós ajudando e conectando pessoas. É muito importante. Eu conto no livro a história de como eu fui convidado por um empresário para abrir um banco no Brasil, através do networking. Através de um contato com um servidor público que me apresentou um vereador, que me apresentou o prefeito, que me apresentou o empresário. E eu pude trabalhar para ele e participar de um projeto de abertura de um banco no país. Marcelo, conta pra gente essa questão que você contou no comecinho da entrevista, desse livro ser publicado em inglês, é isso? Como que surgiu o interesse por parte da editora em estar publicando em outro país? E qual foi a tua emoção também, né? Pô, caramba, bilíngue agora o negócio, além de português e inglês também. Como é que foi essa experiência? Aliás, está sendo para você? Tem aquele ditado que diz que todo ser humano, né, todo homem, precisa passar por 3 experiências. Ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então, graças a Deus, eu já passei por todas essas experiências e realmente são incríveis. Né? Um livro é como um filho, leva aí uma gestação para ser escrito, para passar por todos os processos. Este livro especificamente foi lançado em agosto de 2019, tá? Então muito antes da pandemia, mas ele tem ajudado muitos empresários e líderes hoje com os conceitos que são abordados neste livro. E de acordo com o sucesso de vendas dele localmente aqui no Brasil, e como eu sou uma pessoa que viajo bastante, ministro também palestras em outros países, seja em espanhol ou em inglês, eu tenho levado o livro. Só que chego nos outros países e as pessoas falam, poxa, mas só tem ele em português, eu gostaria dele no idioma local. Eu trouxe de volta essa ideia para a editora. Editora, está sendo um sucesso no Brasil, mas por que a gente não tenta pisar lá fora também, né? A gente pode começar com espanhol, América Latina, Espanha, e depois a gente migra para o inglês. Eles adoraram a ideia. E nós vamos estar fazendo esse lançamento. Hoje em dia é muito fácil você ter uma penetração, especialmente pelo online, né, em outros países, com a globalização. Você não precisa mandar impresso, Sim. De fato, e entrar em tantos países, porque seria um investimento, uma aposta muito alta para uma editora fazer. Então nós vamos, a princípio, traduzimos, vamos com o online, eu com o presencial nos eventos que vou participar e vamos sentir como é que é o mercado. A ideia é muito mais do que vendas, muito mais do que ter eu propriamente o sucesso, é que os conceitos desse livro que me ajudaram na minha carreira possam ajudar outras pessoas. É evidentemente compartilhar conhecimento. Exato. Essa é a grande missão. Em Com qualquer certeza. coisa que você esteja atuante, seja com esse livro, Os Pilares do Sucesso Profissional, ou seja, também através desse livro colaborativo que é o Liderando Juntos. E tem outros livros, você comentou que já tem outras publicações já em andamento. Fala um pouquinho pra gente. Sim, nós lançamos no ano retrasado O Poder do Óbvio, um livro muito interessante, que fala sobre
as coisas óbvias da vida. Coisas que a gente faz ou não faz e por isso temos determinados resultados. Todo mundo sabe que para chegar em algum lugar você precisa estudar, você precisa batalhar, se desenvolver. Isso é óbvio. Mas por que nem todo mundo faz? Todo mundo sabe que para ter uma vida saudável, você tem que se alimentar bem, dormir bem, tomar água, praticar exercícios. Isso é óbvio. Por que nós não fazemos? Na carreira profissional, a mesma coisa. Tem coisas que a gente sabe que é óbvio, mas a gente não faz. E outras que a gente faz e sabe que vai ter um resultado negativo, obviamente, a gente acaba fazendo. Então o livro ele traz esse contraponto entre coisas que a gente deveria fazer, que são óbvias e não fazemos, e outras que nós estamos fazendo, sabemos que não vão dar um bom resultado, mas por que a gente continua fazendo? É um grande questionamento ao leitor, um livro muito interessante. Eu estou escrevendo nesse momento um novo livro sobre liderança, que é o Líder de A a Z, onde eu uso as letras do alfabeto para trazer as características do líder moderno. Vai ser um livro muito interessante, previsto para ser lançado no começo do próximo ano. Trago também uma abordagem científica em relação ao gene da liderança. Aqui vai um spoiler para vocês. Já foi descoberto o gene da liderança. Então, aquela pergunta que normalmente se faz sobre o líder nasce ou pode ser desenvolvido, a resposta é: existem pessoas que nascem com o gene da liderança. Porém, todas as pessoas podem também desenvolver a sua liderança. Essa é a resposta que o livro vai abordar. Sensacional. Deixa eu aproveitar aqui o pessoal que está junto com a gente nas redes sociais, mandar um abraço especial. O grande Selma junto com a gente aqui. Está parabenizando o palestrante, o nosso querido Marcelo também, está gostando bastante. Quem mais está com a gente aqui? Cristiane Oliveira também parabenizando o palestrante, muito legal, ótimas palavras. O Ney, lá do restaurante, está acompanhando a gente também, está fazendo lá, providenciando o almoço lá para os clientes e está acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado pelo carinho. Aguinaldo, é isso mesmo? José Aguinaldo. Motorista de ônibus está acompanhando também pela internet. Obrigado. Edivaldo do Triângulo Mineiro. Que legal, está acompanhando aqui, dando os parabéns também. Obrigado. O jornalista Albras também. Obrigado pelo carinho. Luiz também, jornalista acompanhando. Marcelo Paixão diz parabéns a todos. Obrigado. E quem manda um abraço pra gente também, talvez você conheça, nosso grande amigo Alexandre Slivnik, direto da Flórida, acompanhando a gente também. Parabéns aí a todos. Obrigado pelo carinho. Admiro muito o Alexandre, a carreira dele e o que ele tem feito também. Aprendo muito com ele também. Sensacional. Abraço, Alexandre. Gente boa acompanhando, graças a Deus. Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui na Show de Negócios. Marcelo, infelizmente estamos chegando nos instantes finais, cara. Tá tão gostoso o bate-papo aqui. Por mim, ficaria o dia todo conversando, né? E foi muito gostoso, muito bom. Eu quero que você deixe os seus contatos. Antes de tudo, o pessoal que deseja adquirir tanto o Liderando Juntos, que é esse livro aqui, com 35 colaboradores falando sobre liderança, ou para você que quer saber do livro do Marcelo Simonato, o Pilares do Sucesso Profissional, e também O Poder do Óbvio e os demais livros, né? Segredos de Alto Impacto, Líder de A a Z. O que o pessoal pode fazer para estar adquirindo esse material? Vocês me encontram através do site www.marcelosimonato.com. Ali você vai, se você se cadastrar, você vai receber semanalmente artigos, conteúdos, porque eu sou apaixonado por escrever e ajudar as pessoas, então conteúdos gratuitos para você que deseja continuar se desenvolvendo na carreira, marcelosimonato.com. Também nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, muitos vídeos ali de palestras, conteúdos para você. E estou disponível tanto para palestras, treinamentos presenciais e agora online também. Você empresário, você líder que precisa levar para a sua equipe, para a sua empresa, treinamentos e palestras na área de liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento profissional. Estou à disposição de vocês, tanto no presencial como também no online. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Me coloco à disposição de todos. Aqueles que porventura entrarem no Instagram e mandarem um direct, marcarem que estavam nos assistindo aqui. Eu vou dar um presente para vocês, um e-book online para você baixar. Só diz lá que você esteve aqui na Rádio Show de Negócios
comigo e com o Hélio, e eu vou te presentear também com esse e-book, tá bom, gente? Não, sensacional. Marcelo, só recapitulando aqui, você mencionou www.marcelosimonato.com. Exato. Ah, tá, não é BR no final. Não, .com. Tá, internacional, viu? marcelosimonato.com. Você entra lá então no site dele, tem os links para as redes sociais, tem Todas as informação. minhas palestras, livros. Poxa, muito legal. Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você ter vindo aqui conhecer e participar nos estúdios da Show de Negócios, que seja o primeiro de muitos também. Nós aqui nos colocamos à disposição para os próximos lançamentos. Já avisa a gente, ó, para você vir aqui já falar a respeito, e tenha certeza que, como nós sempre falamos, né? Eu acredito, eu sou cristão também, eu creio que nada acontece por acaso. Deus muitas vezes liga certos pontos que nunca nós poderíamos imaginar, né? Então tudo tem um propósito, eu creio realmente nisso. Eu sei que você também, tanto você quanto o Mauro, são peças fundamentais e são pessoas que fazem diferença no mundo. Eu acho que é isso que nós precisamos. Até uma das missões que eu tenho com a Show de Negócios é essa. Porque muita gente me chamou de louco. Falou, cara, você é louco, você quer fazer coisa para corporativos, os caras não querem saber disso. E justamente veio a pandemia. E essa época que o pessoal mais busca conhecimento, mais busca informação e mais busca motivação para tentar enfrentar as dificuldades. Então eu creio que nada acontece em vão. Então obrigado pela sua presença, tenho certeza que foi enriquecedor para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. E queria muito que você deixasse uma mensagem final para os nossos amigos que estão acompanhando. Pode inclusive falar direto nessa câmera aí, direto para esse pessoal que está acompanhando a gente. Hélio, obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho, pelo convite novamente. A você, ouvinte, telespectador que está aqui conosco ou que vai ouvir num outro momento essa mensagem, eu quero dizer para você que você tem que se preocupar com 3 Ds na sua vida. O primeiro D é o dia de ontem. Tem muita gente que está vivendo no passado, que está remoendo coisas que aconteceram, que não voltam atrás, já foram, mas ficam carregando essa mala e isso está muito pesado na sua vida. É hora de você se livrar desse primeiro D. Tem muita gente que está vivendo no dia de amanhã. Em vez de executar e viver o dia de hoje, está vivendo só no sonho, só na preocupação com o dia de amanhã. E se eu for demitido? E se a minha empresa fechar? E se a economia isso? E se aquilo? Isso gera estresse, ansiedade. Tome cuidado com o dia de amanhã. Tem muita gente que está vivendo o dia de hoje. Nossa, Marcelo, mas você não disse que não é para viver no dia de ontem, nem no dia de amanhã, então eu vou viver quando? Sim, um dia de cada vez, o dia de hoje. Mas como é que tem sido o seu dia? Um dia altamente estressante? Um dia onde você não consegue ter planejamento, não consegue colocar prioridades na sua vida? Quanto tempo você tem se dedicado à sua saúde, ao seu sono, à sua família, ao seu desenvolvimento profissional, à sua espiritualidade? Cabe tudo dentro das 24 horas, mas você precisa se organizar e se planejar. Tem gente que está se perdendo na rotina do home office, com a pandemia, com o isolamento, e você não pode viver perdido, você tem que estar organizado. Portanto, tome cuidado com esses 3 Ds. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado, desejo sucesso a todos vocês.